Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar sobre dar valor a quem você é. Uma pessoa que não conhece quais são os seus valores internos, quais são suas habilidades, ela dificilmente consegue compreender como ela pode colaborar e o que ela pode aceitar de cobrança do outro ou de acusação do outro para com ela. É importante isso dentro de um casamento, de um relacionamento a dois, porque com a intimidade, muitas das vezes acontecem pequenas acusações na rotina do casal que fazem com que essa pessoa comece a se perder dela mesma e tentar compreender novamente quem ela é. Acontece às vezes, por exemplo, de um marido, de uma esposa, um companheiro, uma companheira que toda hora diz para alguém que era organizado, mas que tinha o seu próprio sistema interno de organização, e essa pessoa encontra, por exemplo, com um companheiro, uma companheira que é muito mais organizado, que tem um sistema de organização super metódico, e aí essa pessoa fica dizendo para ele ou para ela: nossa, você é um bagunceiro, você é uma bagunceira, você não bota nada no lugar e tal, e começa a fazer essas minadas, né? Um valor que é importante para essa pessoa, porque afinal de contas ela sempre se viu, ela sempre se sentiu, ela sempre se percebeu como uma pessoa organizada, mas organizada à forma dela. A gente não está falando sobre justificativa ou desculpa para gente desorganizada. A gente está falando sobre níveis de exigência de organização, tá bom? Só para ficar claro isso. Outra coisa, por exemplo, são pessoas que acusam o outro o tempo inteiro de que não sabe educar os filhos, de que é muito solta a forma como educa. Então, cada vez que você vai fazendo isso, você vai minando o que essa pessoa tem de percepção familiar, o que essa pessoa tem como entendimento de pulso firme, pulso forte, comunicação com as crianças, ordem, hierarquia, né, dentro da casa, né? Pai e mãe precisam mostrar um pouco de hierarquia sobre os seus filhos para que exista respeito na hora que você precisa dar a ordem, na hora que você precisa comunicar o que precisa ser feito, o que precisa ser observado para que a criança se proteja, né? Para que a vida dela seja mais organizada, ou que você precisa conversar para que a criança não entenda através mais de ordem. Ela já está num outro momento da vida, ela precisa e ela pode entender como as coisas acontecem e tomar suas próprias decisões. Então, famílias que têm esse desnível, a criança fica perdida, ela não sabe, porque ela não tem exemplo, então ela não sabe como é que o ordenamento da vida acontece, né? Quem é superior, quem é inferior, entre aspas, né? Quem deve obedecer os comandos, né? Que a gente quer dizer. Então você tem que prestar atenção nessa fala que faz com que a outra pessoa acabe se perdendo de quem ela é. E claro que quem recebe toda hora isso acaba se perdendo, mas também quer se defender. E aí taca ali no outro a mesma coisa, né? Não, e você que é isso, que é aquilo, que fala não sei o que fala... Então, cada vez que o casal começa com esse tipo de discussão acusatória, né, eles não percebem que eles estão minando o que a outra pessoa entendia sobre quem ela própria era. E ela se perde daquilo e não raro essa pessoa começa a tentar achar fora da casa, não necessariamente eu estou falando de uma terceira pessoa entrando no casamento, no relacionamento, nada disso. Mas eu falo até de questões, por exemplo, eu prefiro conversar com uma amiga, ou se é um homem, eu prefiro conversar com um amigo do que com a minha esposa, com a minha companheira, porque toda vez que eu sento com ela para conversar, é só acusação, é só ela dizendo que eu não presto, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, ou que eu não, né, que eu faço isso, que eu faço aquilo de errado. Então, a gente sem perceber, a gente acaba jogando o marido, a esposa, o companheiro ou a companheira no colo de outra pessoa que vai conseguir mostrar para ele ou para ela o quanto de valor ela tem ou ele tem. Percebe? Então fica aqui
a estratégia. Seja você essa pessoa que está sempre incentivando, sempre dizendo para essa pessoa as qualidades dela. É claro que com a intimidade existem coisas que realmente aparecem, defeitos existem em todos nós. Os defeitos vão aparecer principalmente se você mora com a pessoa, óbvio que ele vai aparecer. Mas o defeito não pode ser maior do que a qualidade dessa pessoa. O defeito não pode ganhar um ponto tão central na vida de vocês, a ponto de que essa pessoa não tenha mais valor e qualidade dentro da casa, dentro do relacionamento que vocês têm. Quando ela percebe que ela não tem valor ali, a ideia dela acaba sendo naturalmente se retirar. É sair e ir procurar lá fora quem são as pessoas que podem mostrar para ela quem de fato elas são, que gostam delas do jeito que elas são, do jeito que elas se reconhecem, que façam com que ela tenha essa reconexão com a base dela. Já viu pessoas que falam assim, nossa, eu preciso voltar para a minha essência, eu estou completamente perdido, eu quero voltar para a minha essência? Essa pessoa que diz, eu quero voltar para a minha essência, o que está acontecendo na verdade é que ou ela se anulou para agradar outras pessoas e ela se perdeu completamente dela mesma, ou ela ouviu tanta coisa a respeito dela que talvez ela até soubesse que não era, mas ela, de tanto ouvir, sabe aquela história de uma mentira contada muitas vezes se torna realidade? Ela acabou acreditando e isso está minando a autoestima dela e, consequentemente, a autoconfiança. Ela começa a deixar de fazer coisas, de produzir coisas, e ela deixa de ter a capacidade de se autorrealizar e de realizar quem está próximo a ela. Então ela vai procurar sim alguém que mostre para ela que a essência dela está ali, que a vida dela é importante, que a forma como ela funciona é importante para outras pessoas, que as qualidades dela continuam ali, que o defeito dela é menor do que tudo aquilo que está sendo apresentado a todo momento para ela. Então fica a dica, seja você a pessoa que, ok, vai pontuar o defeito, pontuar e perguntar para essa pessoa como você acredita que você pode melhorar isso daqui para não sair mais desse jeito, não acontecer mais isso. E sempre você começa falando sobre como essa pessoa é bacana, como ela é importante, quais são as qualidades dela. Eu tenho um podcast, se você estiver comigo pelo podcast, ou um vídeo pelo YouTube que se chama A Tribo que Elogiava Quem Errava. Dá uma procurada para você ver um negócio fantástico que a gente chama de feedback do amor. Aliás, eu acho que no YouTube tá como feedback do amor, no podcast é que tá como A Tribo que Elogiava Quando Alguém Errava. Enfim, qualquer um dos dois, você vai aprender a como falar o defeito, o equívoco, o erro, o problema que essa pessoa causa ou causou na situação, sem minar a energia dela, sem minar os valores internos dela, a autoestima e a autoconfiança. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.